Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, Pais e Escola, Bela Parceria. Se a parceria entre família e escola se formar desde os primeiros passos da criança, todos terão muito a lucrar. A criança que estiver bem vai melhorar, e aquela que estiver com problemas receberá a ajuda tanto da escola quanto dos pais para superá-los. Quando a escola, o pai e a mãe falam a mesma língua e têm valores semelhantes, a criança aprende sem grandes conflitos e não querer jogar a escola contra os pais e vice-versa. Quando há conflito, os adolescentes tendem a tirar vantagens pessoais e as crianças a acompanhar quem mais lhes agradar. Assim, quando os pais não concordam com a escola, é com ela que devem resolver as discordâncias. Desse modo, a criança não se apoiará nos pais para se insurgir contra a escola. Quando o filho se queixa de algum professor ou de alguma injustiça praticada pela escola, antes de acreditar piamente no que ele diz, é melhor que os pais tomem conhecimento de outras informações sobre o mesmo fato. Já atendi alguns pais que foram à escola reclamar dos maus tratos que o filho estaria recebendo, baseado sempre na frase "meu filho não mente", e ficaram totalmente perplexos, perdidos e sem graça ao descobrir que haviam sido manipulados. O querido filhinho havia mentido sim, e muito. Uma das maneiras de evitar que o filho minta é buscar outras informações além das fornecidas por ele. Se o filhinho estiver certo e a escola errada, mas não admitir seu erro, é hora de mudá-lo de colégio. Os pais precisam ficar atentos, já que a escola é livre escolha deles. Então, vejam bem, nós estamos retornando às aulas, né? Bem dizer, no dia de hoje. E é importante o quê? Que os pais acompanhem os estudos dos seus filhos, né? Antes de você colocar o filho na escola, você já deve conhecer a escola. Deve andar lá dentro, ver o espaço físico, onde vai ser feitas as atividades, como serão realizadas as atividades, ver o planejamento desses professores, o que eles esperam da criança, quais são as metas dessas crianças. Primeira reunião de pais, participar, conhecer bem o professor, ver os métodos desse professor, ver o que o professor, como ele trabalha, como que ele quer a disciplina na sua sala de aula, para que vocês possam unir aí, né, o que você deseja para o seu filho. Porque se você não conhece bem o professor do seu filho, ou os professores do seu filho, se você não conhece bem como que é a dinâmica daquela escola, o espaço daquela escola, se você não sabe por onde anda teu filho, como que você pode exigir alguma coisa dele, ou como que você pode dar voz ao seu filho, né? Então, muitas vezes, a criança vai ter coisas que ela vai reclamar porque ela não aceita, é novidade para ela, né? E ela vai reclamar do professor ou de alguma coisa dentro da escola, que se o pai não tiver um conhecimento prévio, o pai entra fácil na conversa daquela criança. Nossa, o professor falou que você não pode levantar? Como assim você não pode levantar? Aí se você conhece o professor fala, na minha aula não deixo ninguém levantar, porque eles batem na cabeça um do outro, eles provocam, eles fingem que vão jogar papel na lixeira para poder provocar o colega, eles querem ir no banheiro, mas na verdade é para ficar passeando no corredor. Então, quando você tem acesso ao professor, ele justifica o porquê que a criança não pode ficar em pé, quando o Joãozinho vier e falar assim, olha, o professor não deixa ficar em pé, você já sabe o porquê. Desculpa. O professor já explicou na reunião que não deixa ficar em pé por isso, por isso, por isso. Aí você vai falar pro Joãozinho, falar, não, o professor tá certo. Ele não deixa ficar em pé por isso, por isso, por isso. Você vai falar a mesma língua daquele professor, o Joãozinho vai falar, não, então não posso ficar em pé mesmo. Meu pai, a escola tá falando, acabou. A disciplina na sala de aula vai ser uma beleza. Agora, quando o professor fala, não pode ir no banheiro, vocês têm a hora da entrada, a hora do recreio, a hora da saída. Estou falando isso por mim. Vivi isso mais de 32 anos. Falando que criança não pode ir no banheiro, os pais iam na porta da escola jogar pedra em mim. Mas eu tinha um objetivo, eu tinha um porquê de não deixar ir no banheiro. Muitos deles não vão no banheiro. E hoje em dia está um perigo lascado largar uma criança ir no banheiro. Porque hoje em dia, além de tudo, as crianças vão no banheiro para transar com 7 anos de idade. Um tá lá dentro do banheiro junto com o outro, lá eles abaixam as calças e fazem besteira. Não é mais aquelas crianças que vão no banheiro para passar na porta, que nem antigamente eles passavam na porta com a mãozinha assim na porta, abria a porta do outro professor e ficava dando tchauzinho pro colega lá dentro. Antigamente era essa inocência. Saíam da sala de aula só para cutucar o colega que estava na outra sala, né? Só para fingir pro outro professor que o outro professor não tá vendo ele, ficava atrás da porta lá, quando o professor chegava perto da porta ele se escondia, era aquela coisa inocente. Hoje não, a molecada tá indo no banheiro para trocar lanche. Eu, na escola que eu trabalhei, eu cheguei a ver isso.
Aluno virar e falar assim, ó, eu te dou um lanche em troca disso, você abaixa as calças para mim, dentro do banheiro. Então o banheiro da escola hoje se tornou um lugar hiper perigoso, hiper mega perigoso para largar a criança ficar passeando para lá e para cá. Então, por N motivos, eu não deixava o aluno meu sair da sala de aula. E quando eu explicava isso e os pais vinham na reunião, eles entendiam e adoçavam. Não, professor, então não deixa aí no banheiro mesmo não. Mas aqueles que não vinham na reunião, a criança fazia xixi nas calças na sala de aula, porque você não tem bola de cristal. Você não consegue descobrir realmente quem está com vontade e quem não está. Então, às vezes, acontecia uma criança fazer xixi nas calças, a mãe vinha com as pedras na mão. Ah, você não deixou meu filho no banheiro. Tá, se eu deixo o Joãozinho no banheiro, tem que deixar a Mariazinha, tem que deixar a Chiquinha, tem que deixar todo mundo. A não ser que venha aqui com um atestado falando que a criança está com problema urinário. Aí eu dou aula até lá dentro do banheiro. Não precisa sair do banheiro, pode ficar lá. Eu dou aula lá. Mas sem atestado, sem uma disciplina, desculpa, eu não deixava mesmo, né? E isso fazia a minha sala ser disciplinada, os meus alunos serem respeitosos. Já eu tive problemas sérios, né, de aluno que saía na sala para ir ao banheiro, quando voltava falava, ó, um aluno da outra sala me bateu dentro do banheiro. E aí, quem é que viu? Ninguém. Na minha sala eu via tudo, no banheiro não dá para ver. Então a gente tem que conhecer o professor, saber o porquê que o professor está limitando aquelas crianças, né, porque o limite é que causa problema, gente. Por incrível que pareça, os pais reclamam que na escola é uma bagunça, mas se o professor é limitador, se ele realmente coloca uma disciplina na sala de aula, o professor sobrecarrega a vida dele. Porque os pais não aceitam limite. Já começa que os pais não aceitam limite. E eles colocam ao filho, se o professor se meter a besta, é só falar para mim que eu vou lá na escola resolver com o professor. E aí? Aí o professor não aguenta. Aí o professor lava a mão. Tá bom. O problema dele, o problema do pai dele, né? Não é meu, eu tô aqui só para ganhar o meu. Tem professor que já pensa assim há muito tempo. Desde 1995 que eu comecei a ver professor falar assim, eu não tô nem aí. Veio a aprovação automática em 1995, os professores começaram a largar de mão. Eu vou ficar aqui me batendo, dando trabalho, dando compensação de ausência, coisas que eu vou ter que corrigir, e o cara vai passar de qualquer jeito? Então eu passo. Cansei de ouvir isso. Só que aí que tá a grande diferença entre vir ordens lá de cima para baixo para o professor e o professor ter parceria com os pais, aí é que tá o grande lance. Porque se lá de cima para baixo fala, você tem que aprovar todos os alunos, mas os pais falam, não, você pode contar com a gente. Se a criança não aprender, você pode reprovar que nós vamos estar do seu lado, então o professor vai trabalhar seriamente, porque ele vai falar assim, não, chegar lá no final os pais vão vir, vão comparecer e vão falar, não, o professor tem razão, nós vamos reprovar. Nós vamos dar aquilo que é de merecimento a essa criança. Se os pais não estiverem do lado do professor, o professor se sentir sozinho, ele abandona. Aí ele fala, não, eu vou ganhar só o meu. E não é professor que trabalha em 2, 3 escolas, que tem 16, 20 salas de aula, ele não aguenta a pressão. Ele não aguenta, ele sucumbe mesmo. Não justifica, mas ele sucumbe. Ele fala, não dá, eu vou ficar arrumando confusão para onde eu for. Na hora que eu saio, meu carro está todo riscado no estacionamento. Na hora que eu saio, roubam o meu carro, fura meu pneu. Por quê? Porque eu estou dando nota vermelha para um aluno? Então não, eu dou nota azul, tá tudo certo. Deixa os caras, né? Cada um vai aprender conforme a sua vontade. E não é assim. Mas o professor acaba largando de lado porque não tem o apoio dos pais. Então é importante que os pais vejam o santinho que ele tem, né? Dê motivo, dê razão ao santinho quando ele realmente tiver a razão dele, mas quando não tiver, que ele mostre apoio ao professor. Ó, peraí, não, eu conheço o seu professor, eu fui na reunião, eu conversei com ele. O que ele está falando, o que ele está fazendo é exatamente o que ele falou para mim na reunião. E eu estou do lado do seu professor. Aí o Joãozinho não acha campo. Opa, se eu fizer na sala de aula, o professor vai falar para meu pai também não vai me dar trela, então eu não vou fazer. Agora, se tudo que o professor fizer na sala de aula, você me conta, viu? Porque qualquer coisa eu vou lá falar com o seu professor. Pronto, acabou a moral do professor, o professor não consegue trabalhar mais. Esquece. Então, o professor tem que sentir o apoio do pai. E vice-versa. O pai tem que sentir o apoio do professor. Então, aquilo que está sendo falado tem que, né, como a gente já falou nos outros capítulos, é um complemento. A escola é um complemento da educação de casa. Os valores e princípios têm que partir de casa.
E os professores têm que dar continuidade a esses valores e princípios. É necessário valores e princípios em sala de aula. Não vem com esse papo, professor, de que você só tem que ensinar português, história, matemática, ciências. Não. Você tem que ensinar paciência, tolerância, paz, tranquilidade, amor, amizade, resignação, fé. Você tem que trabalhar os valores e princípios com as suas crianças, sim. Porque é isso que vai nortear um trabalho de disciplina, de igualdade, de desenvolvimento por igual, de oportunidade por igual, aonde um vai estar ajudando o outro. Grupos, principalmente trabalhar em grupos em sala de aula, aonde eles possam sentir a necessidade, o desejo de estar com um colega e não o contrário, de ter aquelas rivalidades. Não, as crianças não são sozinhas, não tem que virar carteira para frente, ficar um olhando para o piolho do outro. A criança tem que estar um de frente para o outro, um do lado do outro. Vem cá, você fez uma linha só, por quê? Vem cá, não, o professor já passou 3 linhas, vamos lá, eu te ajudo. E não ficar aquele que não sabe. Eu tive uma aluna que, coitada, mais da metade do ano, ela ficava só na parte de copiar a pauta. E todo mundo ficava, fulana, você já copiou a segunda linha? Vem cá, vou te ajudar. Mas ajudar não é fazer para ela. Ó, é letra A, agora é letra S, ó, agora é letra H. E aí ela ia fazendo. Conforme o coleguinha terminava, ajudava ela. Ditava as letras, e dessa de digitar letra, depois ditava sílaba, depois começou a ditar palavra, ela aprendeu a ler e escrever com o coleguinha ditando para ela o ano inteiro o cabeçalho. Então a gente tem resultados produtivos quando o ambiente favorece. E o ambiente favorece quando existe a união, a ponte família-escola. Quando o ambiente se torna um estranho diante da educação que o filho está tendo em casa, existe o choque. E esse choque muitas vezes limita a criança a ultrapassar suas dificuldades. Porque ela fala, não, até aqui eu posso ir, agora daqui para lá eu não posso ir porque minha mãe é desse jeito aqui. Ali já é minha professora, então ela fica naquele, vai, não vai, ela não sai do lugar. E se ela tem a escola e a mãe como grande referência, unidas, não tem para onde correr. Eu tenho que fazer, porque em casa vai me cobrar isso, na escola vai me cobrar isso, eu estou bem no meio. Então eu tenho que ir. Ninguém vai a meu favor. Eles vão me cobrar. Minha mãe vai me cobrar, a escola vai me cobrar, então eu tenho que andar. Agora, se eu estou indo aqui, querendo passar por cima da minha professora, eu ainda tenho o apoio da minha mãe, do meu pai, então ninguém me segura. E aí ele acha que ele pode tudo. São aquelas crianças que chegam na escola prepotente. Como eu já trabalhei com escola particular, que o aluno virou para mim, 2 alunos numa 5ª série com 11 anos, eram 2 irmãos, e eu pedi trabalho para fazer, e eles falaram, não vou fazer trabalho. Eu era professor de geografia. Eu falei, por que ele não vai fazer o trabalho? Vai valer nota, precisa fazer. Independente desse trabalho, você sabe que quem paga teu salário somos nós vamos passar de qualquer jeito. Eu ouvi isso de 2 crianças de 11 anos de idade, na 5ª série na época. Aí eu olhei para a cara dos moleques e falei, quer dizer que é assim? Paga meu salário, passa de ano? Você não precisa fazer nada? Por quê? Porque a ideia que os pais passaram para essas criaturas você está numa escola particular, você pode tudo. Eu fui fazer uma triagem, uma entrevista numa escola particular uma vez, e eu fui para me candidatar como coordenadora. Aí chegou lá, o diretor da escola virou para mim e falou assim, eu queria saber como que é o seu perfil enquanto coordenadora. Como que você se descreveria? Eu falei, olha, a princípio eu sou uma pessoa disciplinadora. A minha característica principal é a disciplina. Depois da disciplina, aí vem aquela parte da busca do conhecimento. Quando você tem uma disciplina, você tem uma meta. E quando você tem uma meta, você precisa chegar até ela através de métodos. Eu sou muito metódica, sistemática. Aí ele falou assim, então você não serve para ser a coordenadora da nossa escola. Falei para ele assim, ué, mas isso não mostra uma competência na pessoa? Ele falou, não. A questão da disciplina, numa escola particular, ela é arriscada. Se eu exigir demais uma disciplina de um aluno na escola particular, se eu exigir muito do meu aluno, os pais tiram da escola. Porque os pais de escola particular têm um outro perfil. Eles querem que a gente dê ao filho deles quase tudo mastigado, para eles terem boas notas, para que eles saiam daqui com um bom certificado, para que eles possam dizer que lá fora eles são sucesso.
Se eu mostrar o fracasso, se eu mostrar que a criança numa escola particular ela não está atingindo um determinado objetivo por falta de método ou disciplina, isso daí faz com que o pai desmotive a pagar a mensalidade. Falei, jura? Isso foi na década de 90, né, para o ano 2000. Não sei se muita coisa mudou de lá para cá não, gente. Mas se for parar para pensar, faz sentido. Eu tenho que dar tudo na mão de um cara de escola particular para que ele se mantenha pagando uma mensalidade aí alta, né? Porque senão para ele não compensa. Ele quer que o filho tenha nota, ele quer que o filho tenha sucesso, independente se seja um sucesso verdadeiro ou falso. Então, se eu não der essa ilusão para o filho de um cara bacana, né? Que o filho dele tá indo bem na escola, ele desmotiva e tira o filho. E a disciplina, a sistematização de um ensino, às vezes vai mostrar o fracasso da pessoa sim, porque às vezes ela não vai atingir aquela meta que você está colocando. Né? Então você tem que colocar a meta de acordo com o nível daquela pessoa, não de acordo com o nível que você acredita que ela tem que chegar. Dá para entender? Então você tem que conhecer bem a escola onde você está colocando o teu filho, você tem que conhecer bem o pai do aluno, né, que você tem. Eu estou falando para pais e professores, para que vocês se unam em pensamento, em objetivo e que coloquem os métodos que vocês esperam chegar até o objetivo, para que um seja parceiro do outro. Caso contrário, a casa cai. A criança não obedece nem um lado nem outro, se perde no meio desse contexto de aprendizado e a gente perde uma vida. Porque o problema de perder uma criança nesse processo de aprendizagem não é perder a aprendizagem da criança, mas perder a própria criança. Ela fica perdida, né? A quem eu devo obedecer? Meu professor que quer isso ou meu pai que quer isso? Né? Para que lado que eu tenho que ir? Qual é o lado que mais me favorece? Meu professor gosta mais de mim ou meu pai? Esse faz mais o meu gosto ou esse? Então não é assim. Nenhum dos dois tem que fazer gosto de criança. Todos os dois têm que trabalhar em prol do desenvolvimento, né, integral dessa criança. Seja físico, seja moral, seja intelectual. Tem que ver o todo, né? Eu, como professora, eu sempre trabalhei em inteligências múltiplas. Então, a criança às vezes aprende ouvindo, aprende vendo, aprende sentindo, né? Aprende tocando. Então, eu tinha que ver como que era o aprendizado daquela criança. Chegava no pai e falava, olha, o teu filho aprende mais dessa forma. Então, é desse jeito que nós vamos trabalhar com ele. O outro Joãozinho, ele aprende de outra forma. Então, é desse jeito que nós vamos trabalhar com ele. Os objetivos, a meta é a mesma. Mas a forma de chegar até lá tinha que ser diferente para um e para outro. Então, o tratamento que eu dava para um não era igual ao do outro. Às vezes, na reunião de pais, uma mãe vinha e me cobrava isso. Ah, você é muito dura com meu filho. E eu já sei que com o outro você pega até no colo. Não é porque eu gostava mais do outro que eu pegava no colo. É que o que eu pegava no colo já tinha terminado a lição dele. Já tinha acabado. Já tinha ajudado, inclusive, outros colegas. Já tinha sobrado tempo até não querer mais. Então, eu recompensava com um carinho a mais. O outro, eu dava mais, pegava mais no pé. Dava o carinho também, mas em outros momentos, não naquele momento que eu tava pegando no pé. Aí, você gosta mais de um do que do outro? Não, eu não gosto mais de um do que do outro. Eu sempre tratei por igual. Nunca tive, graças a Deus, eu nunca tive aluno preferido. Todos eram preferidos, todos eram meus alunos. Tanto é que eu falava, eu posso brigar com meus alunos, ninguém mais. Acontecia alguma coisa na escola, eu falava pro servente, pro inspetor, eu falava, me avisa. O que acontecer fora da sala de aula, me avisa. Porque quem vai pegar no pé das crianças sou eu. Eu sou a professora deles, eu tenho que ensinar. Vocês vão repreender ele na hora, mas depois me avisa, porque eu vou repreender também. Né? Na hora de elogiar ou na hora de brigar, quem tem que fazer sou eu. Aí vocês só vão norteando, mas quem vai fazer a parte mais pesada sou eu. Eu que sou a representante aqui como a segunda mãe dessas crianças. Né? Então eu sempre peguei toda a responsabilidade da educação dos meus alunos. E assim eu mostrava para os pais. Falava, eu pego mais pesado com esse daqui, não é porque eu não gosto dele, é pelo contrário, é porque eu gosto dele mesmo. Porque se eu não gostasse, você largava de lá. Não vale a pena, larga a mão, né? Então, escola e pais têm que andar de mãos juntas. Se andar de mão separada, eles percebem, e aí sim, aí a gente perde a criança para a sabedoria deles. Porque eles são espertos, eles percebem quando a gente não é muito amigo um do outro. Eles fazem jogo entre pai e escola. E a gente não pode permitir que eles façam esse joguinho, porque quando se coloca escola e pais um contra o outro, aí o ensino não anda. Aí o professor trabalha desmotivado, o pai vive na porta da escola reclamando, criança vive mimada no meio, e aí o caldo engrossa. Né? Então, ver direito onde você coloca a sua criança, conhecer bem o professor do seu filho,
né? Falar a mesma língua, os professores conhecer bem esses pais. Se eles não vierem em reunião, faz convocação, chama os pais na escola, exijam deles a responsabilidade, porque a responsabilidade sempre, volto a dizer, começa em casa. A escola só vai dar continuidade. Agora, se em casa ensina a usar droga, como é que na escola a gente vai ensinar a prevenção de droga? Já começa por aí. Vamos parar para pensar, né?